Imagine que neste momento você é o Venâncio Mondlane. Você é um político moçambicano, mas diferente dos outros políticos, você diz que entrou na política porque se cansou de ver um país rico em recursos naturais sendo governado por ladrões que, por sua vez, levam cada vez mais esse país à pobreza. Então você decide fazer o que ninguém nunca pensou em fazer: ir para as ruas, abrir lives nas redes sociais e marchar ao lado do povo. Você denuncia, provoca, enfrenta e com o tempo as pessoas, ou seja, o povo, começa a te seguir. Você vira a voz de quem nunca teve voz. Você vira o pai do povo. Mas o sistema, o governo, não gosta desse teu movimento, então começa a reagir. Você é perseguido, ameaçado, seus próximos são assassinados e mesmo assim você continua, porque acredita que só existe uma e única arma capaz de vencer o governo. Você tem essa arma, e essa arma é nada mais, nada menos do que o povo. Até que no meio dessa luta, algo muda. Sem avisar ninguém, você assina um acordo com o presidente colocado pelo governo. Um gesto inesperado, silencioso, quase escondido. As ruas se calam, as redes sociais explodem. E agora todo mundo se pergunta: será que você foi comprado? Você desistiu? Será que foi tudo mentira? Ou seja, o povo se perguntava naquele momento se você é herói ou apenas um traidor. Muitos pensam que Venâncio Mondlane se revoltou contra o sistema apenas agora, por causa das eleições, mas isso não é verdade. A história dele vem de muito longe, e entender essa origem é muito importante para entender o porquê ele faz tudo o que ele faz hoje. Essa revolta começou quando ele teve contato com um dos líderes políticos mais marcantes da história de Moçambique, o Afonso Dhlakama. Dhlakama foi um dos primeiros a lutar contra o partido único que domina Moçambique há décadas. Ele lutou contra as injustiças, contra a corrupção e contra a ideia de que um único partido pode controlar todo um país sem ouvir a voz do povo. Quando o Venâncio se aproximou de Dhlakama, ele já estava dentro da política, mas ainda estava começando. Essa ligação foi como colocar fogo em um combustível que já existia dentro dele. Ou seja, Venâncio já tinha o desejo de mudar as coisas, mas foi com Dhlakama que esse desejo virou um compromisso sério, virou uma missão de vida. Para deixar claro, não foi Dhlakama que criou Venâncio. Venâncio já era um jovem atento, revoltado com as injustiças, mas Dhlakama foi o exemplo vivo que mostrou para ele que a luta era possível, que era necessário resistir, mesmo sabendo dos riscos, mesmo enfrentando perseguições. Essa parte é importante porque mostra que Venâncio não surgiu do nada. Ele não foi uma moda passageira. Ele não apareceu porque estava na moda ser revolucionário. Não. Venâncio nasceu de uma escola de resistência, uma escola que ensinava que para mudar um país, primeiro você precisa enfrentar o medo. Ao contrário do que muitos acham, Venâncio não age de forma impulsiva. Não é alguém que simplesmente acorda num dia e resolve fazer algo novo sem pensar. Pelo contrário, desde o início da sua entrada na política, ele já tinha tudo. Ele já tinha um plano claro na cabeça. Um plano que, mesmo agora, enquanto você assiste a este documentário, ou seja, enquanto você está assistindo esse vídeo, ainda está em execução. O plano do Venâncio Mondlane até aqui pode ser dividido em 4 grandes etapas. Cada etapa tinha um objetivo, e todas juntas formam uma estratégia para um único objetivo: lutar contra o sistema de partido único e dar o poder de volta ao povo. Vamos ver cada etapa com calma, explicando tudo. Etapa 1. O despertar na Assembleia Municipal. A primeira fase do plano foi entrar para a política, mas de uma forma que poucos notaram na época. Venâncio começou como membro da Assembleia Municipal de Maputo. Em outras palavras, ele entrou pela porta pequena, no meio das estruturas locais de poder. Mas isso não foi por acaso. Venâncio sabia que, para mudar o país, precisava primeiro entender o sistema por dentro. Ou seja, ele precisava ver como as leis eram feitas, como as decisões eram tomadas, quem realmente mandava e como as pessoas manipulavam tudo. Durante esse tempo, ele observou muito, denunciou pequenos esquemas de corrupção, criticou leis injustas e foi se tornando conhecido, pouco a pouco, como alguém que não tinha medo de falar. O seu fundamento não tem nada a ver com a proposta que eu coloquei. A senhora não apresentou nenhum argumento, está a apresentar uma sentença.
Essa primeira etapa foi como aprender o terreno antes da batalha, como alguém que estuda o campo de guerra antes de atacar. Mas quando se prepara o campo de batalha, todos sabem que o próximo passo é ir à luta, o que nos leva à segunda etapa. Renamo, o guerrilheiro da oposição. Depois de aprender como o sistema funcionava, Venâncio sabia que precisava de algo maior. Ele precisava de uma estrutura forte, precisava de um nome que lhe desse força para bater de frente com o governo. Foi aí que ele se juntou a Renamo, o maior partido da oposição do país naquela altura. Aqui, muita gente se confundiu. Alguns pensaram que ele virou apenas mais um membro da Renamo, mas na verdade, o que ele queria era usar a Renamo como um trampolim, como uma base de força. Dentro da Renamo, ele encontrou resistência. Muitos membros antigos do partido não gostavam do jeito moderno e direto dele. Sentiram-se ameaçados, ou seja, mesmo dentro da oposição, ele teve que lutar. Lutou contra os inimigos de fora, mas também contra os ciúmes e as desconfianças de dentro. Durante essa fase, ele fez marchas, protestos, discussões inflamados. Ele denunciou o sistema com coragem, usando a voz que a Renamo lhe dava. Educação, eu tive privilégio que muitos não tiveram. Não pode me acusar de má educação e depois dizer que não me dá direito à palavra. Onde é que nós estamos? Estamos num quartel aqui o quê? Senhor deputado Venâncio, posso Não. usar da palavra, não posso? Não, mas não senhor pode proibir, não pode dizer de forma com os pulmões cheios de que não me vai dar a palavra. Eu sou um deputado eleito. Mas nem tudo foram flores. Venâncio percebeu que precisava de ainda mais liberdade para agir e falar como queria. E foi então que ele encontrou o partido Podemos. E que essa é a terceira etapa, o espaço de liberdade. Agora é muito importante esclarecer uma coisa que muitos não sabem. O partido Podemos não foi criado pelo Venâncio Mondlane, ou seja, não foi um projeto dele do zero. O partido já existia antes. O que aconteceu foi que o Venâncio viu no Podemos uma oportunidade de ter mais autonomia, mais espaço para conduzir suas ideias. Em outras palavras, o partido Podemos deu a ele algo que o partido Renamo já não conseguia dar: liberdade para ser a principal voz, o rosto da luta. O Podemos apostou em Venâncio, colocou ele como a cabeça de lista nas eleições, ou seja, confiou nele para liderar a campanha e representar o partido diante do povo. Essa etapa foi um momento de muita esperança. O povo se identificou ainda mais com o Venâncio. As suas mensagens ficaram mais fortes, as suas marchas ficaram ainda mais populares, as lives bombaram nas redes sociais. Ele cresceu muito, se consolidou ainda mais como o principal opositor ao partido no poder. E acho que você lembra dessa fase, pois foi nessa fase que o Venâncio foi conhecido por muitos como Salvador, e foi nessa etapa que o povo manifestou o roubo das eleições junto dele. Mas foi justamente nesse momento de ascensão que aconteceu algo que abalou tudo. No meio do caminho entre a terceira e a quarta etapa, aconteceu um episódio que confundiu e dividiu muita gente. Sem fazer nenhum anúncio público, sem consultar o povo que sempre esteve ao seu lado, Venâncio foi até o presidente colocado pelo sistema e assinou um acordo. Esse gesto gerou um choque, um silêncio pesado nas ruas, uma explosão de críticas nas redes sociais. As perguntas surgiram rapidamente. Será que ele foi comprado? Será que ele desistiu da luta? Será que tudo o que ele dizia era mentira? Ou seja, muitos começaram a duvidar do próprio Venâncio. Mas é preciso olhar mais fundo para entender o que realmente aconteceu. Venâncio sempre agiu com estratégia. Desde o começo, cada movimento dele foi pensado, calculado, preparado com antecedência. Então, se ele assinou esse acordo, certamente havia um motivo que ainda não estava totalmente visível para nós. É como um jogo de xadrez. Às vezes é preciso sacrificar uma peça para vencer o reino final. Ou seja, um movimento que parece estranho no momento pode ser a chave para a vitória mais à frente. Venâncio sabe que a luta contra o sistema é desigual. Sabe que enfrentar o poder de frente sem nenhuma manobra seria um suicídio político. Por isso, ele preferiu dar esse passo silencioso, não por medo, não por traição, mas como parte de uma estratégia maior que ainda está em curso. Ele nunca foi cego nas suas decisões. Eu acredito nisso. Pelo contrário, sempre mostrou ser um estrategista nato. Pelo menos eu confio nele desde sempre. Não sei você, meu irmão.
Após esse episódio polêmico, uma nova fase começou, que é a quarta etapa neste caso. Ana Malala, partido do Venâncio. E aqui vem um dos momentos mais importantes de toda a história, o nascimento do Ana Malala. Dessa vez, diferente do Podemos, o projeto é realmente dele. O projeto é o partido criado por Venâncio Mondlane e esse é o seu projeto pessoal, feito do zero, com as suas ideias, com a sua visão de um novo Moçambique. Ou seja, agora ele não está apenas dentro de um partido que lhe dá espaço. Agora ele é o próprio partido, ele é o fundador, o líder máximo, o dono da direção desse novo partido. Esse é o passo que mostra que Venâncio não desistiu da luta. Pelo contrário, agora ele luta com ainda mais força, com ainda mais liberdade, sem estar amarrado a velhos interesses ou a estruturas antigas. O Ana Malala será, sem dúvida, uma bomba no cenário político moçambicano. Eu acredito, é o partido que representa a verdadeira independência, a verdadeira luta pelo povo. Mas no meio de tudo isso existe uma verdade trágica e ao mesmo tempo assustadora. E eu acho que é importante que você conheça essa verdade. A verdade é que o Venâncio Mondlane não vai mudar a sua vida. Ele é um herói, sim. Ele está abrindo caminhos, enfrentando o sistema, quebrando muros que pareciam inquebráveis. Mas a sua vida, a sua realidade pessoal só vai mudar por sua causa. Aceitar que o Venâncio é o nosso herói não significa que, de repente, todos nós vamos ficar ricos por causa deles, realizados e com a vida feita. O máximo que um verdadeiro líder pode fazer, e é o que esperamos que o Venâncio faça, é facilitar o terreno, abrir oportunidades, derrubar as barreiras que nos impedem. Ou seja, ele vai disponibilizar as pás e mostrar onde fica a mina. Mas quem precisa cavar e encontrar o ouro é você, meu irmão. A luta externa é dele, mas a luta interna é sua. E por isso, o meu conselho é simples, direto e urgente. Comece a ganhar dinheiro por si mesmo ainda hoje. Hoje, graças à internet, nós temos nas mãos uma infinidade de oportunidades que nossos pais e avós jamais tiveram. Uma delas, que inclusive me dá o pouco que tenho, ou seja, que me dá o pouco de dinheiro que ganho, é o YouTube. É claro que você não vai começar ganhando milhões pela internet, mas vai começar ganhando o suficiente para se sustentar, para se levantar, para construir com as próprias mãos o seu futuro. E com o tempo você vai ganhando mais, como eu fiz, como tantos outros estão fazendo. E para te ajudar ainda mais, eu abri vagas para uma turma super exclusiva, que são neste caso 40 alunos no privado do meu WhatsApp. Será uma conversa 1 a 1 comigo, onde eu vou te ensinar do zero como crescer um canal no YouTube, porque é isso que eu faço desde 2023, sem precisar aparecer e usando apenas o seu celular, até chegar no ponto de monetizar e começar a ganhar dinheiro de verdade, como eu fiz. Se você sentiu que essa mensagem te tocou e você quer dar o próximo passo, ganhar dinheiro por conta própria na internet, a oportunidade está aí. Me manda uma mensagem no WhatsApp, o link está aí na descrição, o link do meu WhatsApp. Não espero o país mudar, mude você primeiro. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Eu sou o Atrasado e essa é a minha contribuição.